Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13 até ao 16. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Ó Pai querido, aqui estamos diante da Tua palavra. Deus querido, a Tua presença está aqui, Senhor. O Senhor está conosco nesse lugar. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez nos dar essa chance, Senhor, de debruçarmos sobre a Tua palavra. Já adoramos, Pai, já bendizemos o Teu santo nome, mas há algo da Tua parte nessa manhã, Pai, que o Senhor quer nos falar. Portanto, meu Pai, que não haja impedimentos, pelo contrário, o Senhor é livre e que o Senhor fale conosco, nos exorte para a Tua honra e glória, possamos acatar a direção do Senhor em nossas vidas e que cada dia mais colocamos em prática tudo que o Senhor tem nos falado, Pai. Tu sabes, Pai, que aqui nós não somos nada, Senhor, nem ninguém. Somos pequeninos, somos fracos, somos frágeis, Pai. Quem somos diante da Tua grandeza? Aqui estamos, Pai, mas o Senhor assim o quisesse, nos chamasse. Aqui estamos, Senhor. Que o Senhor nos use cada dia mais, mas que, Pai, nós diminuamos mais ainda e o Senhor cresça na nossa vida, Senhor. É isso que nós te pedimos, que o Senhor fale poderosamente em nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Senhor. Amém. E de uma forma de introdutória, eu entendi de que você, às vezes, acho que a maioria concorda comigo que estamos vivendo dias difíceis, não é, irmãos? Dias terríveis nós temos vivido. E a cada dia que passa, os valores, a ética, a moral têm cada vez mais caído, né? Cada dia mais a imoralidade tem crescido no nosso meio, né? Tantas coisas têm aí acontecendo, tudo está desaparecendo, as coisas boas, a moral, a ética, tudo tem se desaparecido. Por quê, irmãos? O mundo, como todos sabemos, está mergulhado no caos. Então, irmãos, você concorda comigo que todos os nossos dias têm sido dias difíceis, né? Nós temos vivido dias terríveis. Cada dia mais os níveis de imoralidade têm crescido no nosso meio. A cada dia que passa tem sido difícil viver nessa terra. Isso porque a sociedade está mergulhada em densas trevas, densas trevas. E a sociedade como um todo se acostumou com isso, com a imoralidade, com essas práticas todas. Todos os mundos já estão se acostumando com aquilo que é errado, com aquilo que é imoral, com aquilo que é injustiça, com a deslealdade. A sociedade parece que já está se acostumando com coisas erradas. Eu e você, irmãos, não podemos nos acostumar com isso, nem muito menos realmente relativizar, se acostumar ou realmente de alguma forma ser passivos a todas essas, vamos dizer, bizarrices que está acontecendo aí, que está sobre todo o mundo nesse tempo que temos vivido. Você não pode se acostumar com isso, não pode concordar com isso, nem muito menos, irmãos, estar passivos a tudo que está acontecendo. Devemos ser sensíveis a cada dia mais para entender esse momento, este caos que estamos vivendo. Você tem visto comigo que já não há mais justiça na terra, tem? Não tem justiça mais. Você tem visto por aí que não existe mais verdade, não existe mais honestidade e nem muito menos lealdade. Está tudo escasso, está tudo acabado, irmãos. Eu posso falar isso com tranquilidade porque as esferas da sociedade, tenho falado isso aqui muitas vezes, que todas as esferas hoje da sociedade de poder estão comprometidas. Estão comprometidas, irmãos, com a corrupção, com a desonestidade. Não sei se você concorda comigo. E que todas as esferas da sociedade estão corrompidas. É claro, com honrosas exceções, mas a maioria, ela está, irmãos, corrompida. Seja ela, você vai olhar para o poder executivo, você vai olhar para o poder legislativo, está corrompido. Executivo, judiciário também. Todos, irmãos, todas as esferas. E sem falar no sistema religioso, que nós também nos encobertamos também há um comprometimento com as imoralidades, com o erro e com a desonestidade
em nosso tempo. Então, irmãos, veja como nós estamos. Basta que nós vejamos, olhar o noticiário, você vai encontrar muitos escândalos acontecendo. Venda de sentenças em todas as esferas do judiciário. Venda de sentença. Então, se vende a sentença. Aceita-se suborno para favorecer um. Ainda que aquele não esteja com a verdade. Então, quanto você vai me pagar para me te dar a sentença a favor de você? Mas ele está errado. Ele está errado diante da situação, mas quanto você vai me pagar? E o juiz recebe aquele dinheiro e aí não, a sentença está com ele. Então, irmãos, há acordos espúrios sendo feitos debaixo das cortinas dos nossos poderes judiciários, não podemos ficar lá. Está sendo em todas as esferas, agora mesmo, essa semana, todos os dias, acontece acordos em troca de dinheiro, favorecer, mesmo que aquele, irmãos, tenha praticado um crime hediondo, o que importa mesmo é o dinheiro, e ele aceita aquele suborno. Então, meus irmãos, veja a nossa sociedade, exemplos não faltam, os noticiários estão cheios. Esse dia eu estava vendo uma notícia de um sujeito que foi preso no flagrante com mais de 200 quilos de drogas. Chegou diante do judiciário, ele libertou o cara, libertou, disse que aquela quantidade não era suficiente. Injustiça, corrupção, suborno. Esse é o nível da nossa sociedade. Estamos, irmãos, mergulhados num caos. A política não precisa nem falar, né, irmãos? Sistema nosso legislativo e também executivo, há um comprometimento muito grande com a corrupção. Há uma podridão vindo direto de Brasília e aí acomete a todas as esferas políticas em todo o país. Então, irmãos, há uma corrupção também em todos os sistemas. E aí a sociedade também não escapa. Não é, irmãos? Ou escapa? Não, porque se você vê um caminhão tombando lá na notícia, você vê que vai todo mundo pegar a mercadoria. Mas o motorista está lá. Nem sabe, você quer saber se ele morreu, ou se ele está vivo, ou se precisa de algum auxílio, socorro. Não, o que importa é eu aqui saquear a mercadoria, saquear aqui, tudo aqui e levar para minha casa. Então, irmãos, veja como estamos, a sociedade, os poderes, todos eles estão, irmãos, comprometidos e na imoralidade, na desonestidade, não há lealdade mais. E aí, irmãos, as fraudes, os estelionatários, tudo aí está acontecendo. O Brasil é o segundo país que mais, irmãos, tem fraudes. Nós estamos no segundo ranking, de uma forma negativa, de uma forma realmente negativa. As fraudes, estelionato, todos querem levar vantagem. Para onde você olha, para onde você vai, alguém quer levar vantagem sobre você. Alguém quer levar vantagem, alguém quer te tirar o que você tem e te enganar. E é isso que tem acontecido cada vez mais. Então, irmãos, é um cenário cada vez mais assustador. Você também reconhece isso? Cenário caótico, um cenário de desespero, um cenário, irmãos, que é realmente assustador. Mas o triste de tudo isso é que não há uma perspectiva de melhora. Nós olhamos para um horizonte e, não sei você, nós não conseguimos enxergar uma melhora aí. Por quê, irmãos? A generalizada já, assim como uma praga se alastra, está realmente acontecendo em todos os nossos setores da sociedade. Não há uma esperança que esse quadro social mude ou melhore. Pelo contrário, há uma expectativa de cada vez mais fique pior a situação que está aí, meus amados. A não ser, evidentemente, que existe uma alternativa. É claro, né, irmãos? Existe. A única esperança de mudança é o rendimento total ao Senhor Jesus Cristo. Né, irmãos? A única esperança, e é essa que deve todos se apegarem, e a sociedade precisa se render aos pés de Jesus. Essa é a única saída, é a única esperança. Para que então o Senhor venha transformar a vida, né? Aquela pessoa se arrependa do que fez e aí viva uma nova vida com o Senhor Jesus. É assim, irmãos. Jesus, ele tem sempre a solução e a saída, não é, irmãos? Glórias a Deus. Então, irmãos, essa situação pode ser mudada com Jesus. Mas no meio de todo esse caos, dessa bagunça, de toda essa corrupção generalizada, está eu e você. Olha aí, não é? Estamos vivendo dentro desse mundo, não é, irmãos? Estamos nesse caos. Estamos nesse lamaçal, estamos inseridos dentro dessa sociedade corrupta, dentro dessas esferas corruptas, dentro de tudo isso, está eu e você. Como conseguimos viver com isso? Como vamos viver? Como conseguimos, irmãos? Se o que a gente faz certo, a gente está sendo errado. Quando a gente faz algo de honesto, nós estamos sendo errados. Olha como virou as coisas, olha como as coisas inverteram. Quando a gente faz algo honesto, quando a gente pratica algo bom, as pessoas dizem, bobo, idiota,
As pessoas dão risada na nossa cara, não é, irmã? Dá risada. Olha, semana passada, o Gustavo, né? Entregou o celular estava no carro dele. E aí o rapaz veio buscar, não foi? Quais foram os adjetivos que ele recebeu? Não foram muito elogiosos. É besta, é bobo, vai devolver o celular. Fica com você, rapaz. Para que você vai devolver? Então, irmãos, aí veja como as coisas estão invertidas. As pessoas nos chamam de bobos, de imbecis, adjetivos, muitos deles que nem é lícito falar a nós, mas eles falam que nós somos. E esse tempo atrás também, ali na rua de casa, achou um celular, né? Achou um celular. E aí ela estava indo trabalhar, e no trabalho ela já estava falando, alguém vai ligar alguma hora para ver, ó, esse celular é meu, você pode me devolver? Como aconteceu. Mas no celular, nesse período, nesse processo do seu trabalho, já vinha as pessoas falar, não, vamos desmontar ele e vender as peças. Olha só, as pessoas, irmãos, jovens, pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas anciãs até mesmo. Então, olha, não, você vai devolver para quê? Olha só um iPhone desse, quanto não se pegaria ali no centro de São Paulo? Então as pessoas já sabem os caminhos para vender as peças, e ele, não, deixa isso para lá, desliga o telefone, olha só, desliga o telefone e desmonta ele, vai vendendo peça por peça. Eu conheço, eu posso te ajudar. Ah, meu irmão. Triste o quadro que estamos vivendo, caótico a nossa situação, irmãos. E ali, evidentemente, não. O certo é devolver o celular. Aí a menina ligou desesperada, a menina já estava assustada, dizendo que não vai devolver. Mas foi lá e devolveu, está aqui o seu celular. E é isso que devemos fazer, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, somos taxados de bobos e também pessoas que não estão certas. Então, o certo passou a ser errado nos nossos dias. A honestidade não existe mais, não pode ser mais honesto. Tem que ser esperto, né? O mundo é dos espertos, dizem isso, que o mundo é dos espertos. Mas não, irmãos, nós estamos inseridos nesse cenário, mas não vamos nos lamear com o erro, com as práticas erradas, com essa sociedade corrupta, não. Ainda que nos taxem de bobos, de imbecis, vamos fazer o que é certo sempre, não é, irmãos? E o Senhor dos altos céus vai olhar, olha isso aí, meu servo. Valeu a pena morrer por ele. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Amém, irmãos? Ainda que te chame de bobo, faça o que é certo. Sempre faça o que é certo, porque o nosso Senhor está olhando por nós. Não importa agradar os homens, mas agradar a Deus. É isso, meu irmão. Sempre faça o que é certo. Então, irmãos, nosso dever, mas todos os dias se render aos pés de Jesus, porque todas as vezes vem convites para nós de ser desonestos. Todos os dias, todo momento vem pessoas nos aliciar para sermos desonestos. Não faça isso, vamos fazer aquilo. Não faça isso como aconteceu com a Lica, o Gustavo, com outros, com você também já aconteceu. Não é, irmãos? Eu creio que em algum momento já aconteceu. Mas não é recíproco também. Se nós em algum momento esquecemos alguma coisa em algum lugar, nós já perdemos, já não acontece. As pessoas não devolvem. Esqueci o óculos no banco da praça, lá perto da alimentação. Mas, irmãos, questão de minutos. Não, eu vou lá e vou encontrar meu óculos. Não é possível. Um óculos, irmão. O que valor tem um óculos? Qual o valor que tem um óculos? Aí chego lá, no mesmo minuto já não estava mais. Perdeu o óculos, né? Então, irmãos, você veja. Ali eu senti, poxa, um óculos. As pessoas levam embora e realmente não tem essa empatia de devolver. São coisas que acontecem na nossa vida. É o quadro que nós estamos vivendo. Não escolhe classe social. Olha só, foi bem de vida e nem muito menos idade. Então está em todas as esferas, irmãos. De idade, seja de idade, de classe social. Não há, irmãos. Já parece que se alastrou e há um sentimento de que isso realmente é ser esperto, isso realmente é muito triste a situação de que nós temos vivido. Mas nós, irmãos, todos os dias, nós precisamos render aos pés do Senhor Jesus para não nos comprometer nessa situação, nesse lamaçal, e nem cair nessa lama cada vez mais que está vindo sobre nós. E cada vez mais, irmãos, nós devemos cada dia mais dar liberdade ao Espírito Santo para que sempre tenhamos a resposta correta, a decisão correta a se tomar,
cada vez mais que Ele possa fazer a obra nos nossos corações, não é, irmãos? Glórias a Deus. Entrando aqui no texto, a Epístola aos Filipenses, meus irmãos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 62 de Cristo, né, não muito tempo depois que o nosso mestre amado Jesus morreu, 62 depois de Cristo, essa carta é escrita por Paulo. É uma epístola conhecida, a epístola da prisão, a epístola onde Paulo escreve na cadeia, em cadeias, em correntes, Paulo se escreve esta carta. Mas Paulo, meus irmãos, não estava preso porque ele matou alguém. Paulo não estava preso porque ele roubou, ou porque fez estelionatário, foi um estelionatário, ou porque fez fraudes, ou porque vendeu sentenças. Paulo não estava preso, meus irmãos, por corrupção que tivesse sido praticada por ele. E por que Paulo estava preso, irmãos? Por causa do quê? Por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Por isso Paulo estava preso. Então você veja, meu irmão, o apóstolo Paulo preso por causa da palavra do Senhor. E o que surpreende mais ainda é que ele mesmo preso, mesmo em cadeias, mesmo ele ali, irmãos, naquela cela, ele continua a trabalhar. Interessante que mesmo Paulo preso, ele não diminui a intensidade do seu trabalho com o Evangelho. Mesmo Paulo preso, ele, irmãos, deixa de adorar a Deus. Mesmo Paulo, irmãos, preso, ele continua a ter a gratidão a Deus. Mesmo Paulo preso, ele continua alegre, continua a exaltar o nome do Senhor Jesus. Mesmo preso. Veja bem, é um exemplo claro para mim e para você, não é, irmãos? Às vezes passamos por momentos, coisas pequenas, até mesmo a gente já pensa em parar, né? Olha que Paulo preso ainda não desiste. Ele está encorajando, irmãos. Se você ler toda a carta, ele está encorajando irmãos, ele está ali sendo grato a Deus, ele está instruindo irmãos, ele está ali, irmãos, trabalhando para o reino de Deus. Ele não para, ele está mesmo preso, trabalhando para o reino de Deus. E que o Espírito Santo possa nos forjar a tal ponto como esse, irmãos, que mesmo passando por momentos adversos, situações difíceis, nós possamos cada dia mais continuar com a mesma intensidade de busca pelo Senhor, continuar com a mesma qualidade, sabe? Não baixar a intensidade, mas aumentar ainda mais. Mesmo passando por momentos difíceis que nós temos vivido, eu sei, cada um de nós temos passado, que possamos cada dia mais, irmãos, ter fé em Deus e fazer sempre o nosso melhor, assim como o apóstolo fez em toda a sua trajetória como discípulo de Cristo, não é, irmãos? Então, que cada dia mais venhamos ter exemplos, seguir esse exemplo, e que, embora as lutas sejam constantes, não venhamos diminuir a intensidade de buscar o Senhor e fazer a sua obra. Amém, meu amado? No versículo 13, nós temos, irmãos, um motivo para continuarmos a nossa luta, para continuarmos a nossa jornada, porque é Deus quem opera em vós. Olha que benção. Tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Você já parou para pensar, se fosse depender da nossa vontade, irmãos, onde nós estaríamos? O que estaríamos fazendo, hein, irmãos? São perguntas, né, que jogadas aqui no ar nessa mensagem. O que estaremos fazendo se fosse depender da nossa vontade? Mas graças a Deus que não. Louvado seja o Senhor, irmãos, que dependemos da graça e da vontade de Deus para a nossa vida, né? Louvado seja o Senhor, irmãos, porque desde o dia que entregamos nossa vida para Ele, é Ele quem opera em nós, é Ele quem efetua em nós a sua boa vontade. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos continuando a fazer a vontade dEle. A graça dEle opera em cada um de nós para produzir o seu desejo e o seu querer também. E o que Deus mais deseja de nós, amados, é que a sua vontade seja feita, não é, irmão? É que a vontade dEle prevaleça em nossas vidas. Que o Espírito Santo te lembre todos os dias, irmãos, da nossa vida, da minha e da sua vida. Que o Espírito Santo te lembre todos os dias da sua existência, que a vontade de Deus para conosco, irmãos, será sempre o quê, irmãos? É ruim? Que nunca esqueçamos que a vontade de Deus para a nossa vida sempre será boa, sempre será agradável e sempre será perfeita. Não é, meu irmão? Romanos 12, 2, né, irmãos? Quantos aqui lembram desse versículo, né? E não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, da vossa mente, né? Para que o que, irmãos? Experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, meu irmão, glórias a Deus. Então a vontade de Deus, ela sempre será boa, ela é agradável, ela também sempre será perfeita para a nossa vida. Nunca é ruim a vontade de Deus. Então, irmãos, cada dia mais demos liberdade a Ele para que Ele haja e que a vontade dEle cada vez mais seja com as nossas vidas. Amém? É necessário mais do que nunca para isso, irmãos, que nós estejamos disponíveis e dispostos a isso, porque Deus opera o querer dEle em nós para que prevaleça a sua vontade. Depende o quanto eu e você estamos dispostos a deixá-lo, que Ele cumpra a sua vontade em nós. Vai depender sempre de como eu e você estamos dispostos ou disponíveis para que o operar e o efetuar da boa vontade de Deus venha estar na nossa vida. Então, queridos irmãos, que sejamos sempre disponíveis a isso. Abrimos o coração cada dia mais para que o Espírito Santo e a vontade de Deus prevaleça na minha e na sua vida cada dia mais. Quanto mais a gente abre o coração para Ele, quanto mais a gente entrega, mais ainda a graça dEle será sobre a minha e a sua vida, mais ainda Ele faz, mais ainda Ele executa, mais ainda Ele efetua o bom querer dEle nas nossas vidas, irmãos. Então, irmãos, quanto mais a gente busca Ele, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente dá espaço para o Espírito Santo atuar, então mais a vontade dele acontece nas nossas vidas, no nosso coração, e ainda mais nós estejamos numa condição boa, porque o que Ele tem é bom, não é agradável, não é perfeito? Então, meu amado, abramos cada dia mais o nosso coração, a nossa vida, deixemos que Ele quem controle, porque a nossa vontade, irmãos, ela não é perfeita, não é agradável e não é boa. Mas a dele é. Então, se a dele é boa e a minha não é, fica fácil escolher, não é, irmãos? Então, deixamos que Ele atue em nós, deixamos que Ele venha fazer o seu querer e a sua boa vontade, que é perfeita e agradável, seja sobre nós. O 14, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Quantas vezes, meu amado, você já não fez algo que não queria fazer, hein? Quantos de nós aqui fizemos algo muitas vezes sem querer fazer? Às vezes fazemos algo que não queremos, não é, irmãos? Mas é preciso fazer. É preciso realizar. É preciso fazer. Muitos exemplos nós temos. Alguma tarefa do trabalho, às vezes a gente não quer fazer algo do nosso trabalho, às vezes a gente tem que fazer porque nós somos assalariados, nós recebemos para fazer, mas muitas vezes nós não queremos fazer aquilo, mas nós precisamos fazer, porque é o nosso trabalho, é o nosso sustento, e nós então temos que fazer. Às vezes, cuidar de casa tem sido uma tarefa tão difícil, árdua, todos os dias a casa está bagunçada, e em algum momento alguma coisa tem que ser feita, e ali, não vou fazer hoje não, né? Não vou fazer, aí a gente tem que fazer, porque a gente sempre quer um ambiente limpo, né? Nossa casa esteja limpa, então a gente faz os afazeres, mesmo não querendo fazer. Às vezes tem uma louça para lavar, aí você, hoje está frio, né? Como está frio, vamos lavar a louça, deixa para quando esquentar, mas a louça vai acumulando, né? E aí você, não, vou ter que fazer, porque senão vai ficar muita louça para lavar. Então, mesmo você não querendo, você precisa fazer. Então, nós somos assim, a nossa rotina diária está intrínseco com isso. Muitas vezes nós fazemos coisas sem querer fazer, mas é preciso fazer. Estudar, muitos exemplos nós temos aí. Você tem vários exemplos. Muitas vezes nem tanto porque não queremos fazer, mas às vezes porque também o cansaço vem. E nós estamos tão cansados do dia a dia que a gente não consegue fazer. A gente, quando senta no sofá, a gente já dorme, né? E aí a gente dorme, quando vai ver, já é muito tarde e já não tem mais condição de fazer aquilo. Então, irmãos, o cansaço também nos abate. A gente tem uma rotina, cada um de vocês tem uma agenda muito extenuante, muito cansativa. E muitas vezes, quando você para um pouquinho, o sangue esfria, logo vem o sono. E aí, você já, quando vai ver, já é de manhã de novo. Aí você, tem já um monte de coisa para fazer, fora o que você já deixou de fazer no outro dia. Então, irmãos, a rotina tem sido extenuante, cansativa. E muitas vezes nós não fazemos, até mesmo porque não queremos, mas porque o cansaço nos abate de tal forma.
e que o cansaço físico, a nossa mente já não desenvolve mais. Que Deus nos dê, né, ajuda e nos dê força para cumprirmos todas as nossas tarefas, não é, irmãos e irmãos? Então, irmãos, mas nós precisamos fazer, irmãos. Nós, como discípulos de Cristo, temos um grande desafio. Qual é, irmãos? Aquele que está nessa carta e que o Espírito Santo hoje fala conosco. Devemos fazer tudo, irmãos, como boa vontade. Devemos fazer tudo, fazer o nosso melhor. Em tudo fazemos o nosso melhor. Devemos ser aplicados, devemos ser, irmãos, o exemplo, ser referências, devemos ser positiva nesta sociedade. E aí, como está escrito aqui, não murmurar. Não devemos murmurar com o chefe, com aquele que nos delega as tarefas para fazer. Às vezes o chefe vem com tanta coisa para a gente fazer, você precisa fazer isso, faz aquilo, faz ali, e você ainda está em um outro trabalho, mas você ali fica recebendo essas tarefas, e ali você às vezes fica nervoso, porque, poxa, eu não terminei nem esse aqui, já tem mais outros aqui para fazer, e aí você acaba se irritando com o chefe, e ali você acaba murmurando. Meus irmãos? Então, irmãos, sobre nós há um desafio maior, porque nós carregamos a palavra de Deus no nosso coração e nós não podemos, de forma alguma, irmãos, macular a palavra, nós não podemos feri-la, nós temos que vivê-la conforme ela nos pede para vivermos nessa sociedade. Então, irmãos, nós não devemos brigar com os colegas de trabalho. Muitos colegas de trabalho, eles nos afrontam e aqueles que realmente tentam agradar mais, né, a supervisão, e se ele achar que aquilo que fizer contra você vai ganhar ponto e vai realmente acontecer uma série de coisas, mas nós não devemos brigar com os nossos colegas, ainda que nós tenhamos sido injustiçados no nosso trabalho. Vamos ser, irmãos, como a palavra nos diz. O que a palavra nos diz para ser? Pacificadores, né, irmãos? A palavra nos ensina a ser briguentos, a brigar com todos, a todo momento, a qualquer hora, brigar. Não, né, irmãos? A palavra nos ensina a sermos pacificadores. Pacificadores, irmãos. Lembre-se do grande ensinamento do Mestre Jesus, Senhor Jesus Cristo, no maior bloco de ensinamentos de Jesus que existe na Bíblia. Né? Ao Sermão do Monte, ele diz, certa feita, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Lembremos das palavras de Jesus. Devemos ser pacificadores, irmãos. Devemos promover a paz e não a discórdia. Devemos sempre promover a paz. É muito importante sermos exemplos na sociedade, que está caída, que está caótica, que está corrupta, principalmente a cada dia mais níveis mais superiores. Você precisa ser o exemplo, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com o vizinho, em todas as esferas aonde você transita, você precisa ser pacificador. Você precisa ser alguém que promova a paz e não aquele que promove a discórdia. E cada vez mais o Senhor será contigo. Então, irmãos, isso é muito importante e um desafio para mim e para você. Exemplos seres positivos para essa sociedade corrupta qual vivemos. Olha o versículo 15. Para que o que, irmão? Sejais, e cada vez mais vai apertando para nós. Vai apertando para mim e para você. Porque agora, além de não murmurar, além de nós estarmos fazendo aquilo que o Senhor nos pede para fazer, sem murmurar e sem brigas, sem contendas, aqui a palavra nos pede também para que sejais irrepreensíveis e... que mais? Filhos de Deus. Amados irmãos, o dizer que é filho de Deus é muito fácil, não é? Todos dizem, eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Alguém diz, eu sou filho de Deus, afinal de contas, todo mundo é filho de Deus. Mas Mateus, intrinsecamente dentro da sua ótica, aquilo que Jesus disse, diz que para sermos filhos, primeiramente, temos que promover a paz. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui, ele vai mais além. Além de ser pacificador, nós não podemos murmurar, nós não podemos criar contenda, e agora, mais
pesado ainda, devemos ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Todos querem ser filho, mas não obedecem o que o pai manda, que o pai diz para fazer. Olha aí. Querem só as vantagens de filho, mas não querem cumprir e obedecer à vontade do pai. Isso é um fato, irmãos. Então, irmãos, perceba como estamos dentro de uma sociedade que quer vantagens, mas não quer obedecer. Quer vantagens, mas não quer obedecer. Mas sobre nós, e você e eu, que temos e levamos o evangelho a sério, temos que obedecer cada linha aqui. E cada palavra que vem da boca do Senhor, através da sua palavra. Devemos ser sinceros, devemos ser irrepreensíveis, devemos ser inculpáveis. E Jesus disse em Mateus 15, 8, aquilo que realmente é o que tem acontecido em nosso tempo. As pessoas falam muito da boca para fora. Falam muito, por exemplo, eu sou filho de Deus. Eu amo Deus, eu amo a Jesus. Eu faço aquilo que Ele me pede, eu sei, eu faço, eu amo Ele. Mas Mateus 15, 8, Jesus, irmãos, Ele conhece o interior do nosso coração, Ele conhece aqui dentro. Ele pode sondar os nossos corações e Ele sabe exatamente. Quando os fariseus se encostavam nele, ao redor dele já falava, já sabe o que está no coração deles. Então Ele já fala aquilo que já estava no coração. Mas aqui Mateus, o 15 e o 8, porque ele deixa claro algo muito importante. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios. Mas aqui, ó, quando ele olha para o coração, ele já vê a distância que se está. Então, irmãos, é o que estamos vivendo. Da boca pode todo mundo falar, mas e aqui no coração, como é que está? Aí Jesus olha lá e está muito distante. Então é só com a boca. De boca Jesus não precisa. E Jesus, irmãos, não quer filhos que só falam de boca. Ele quer ver o coração e a sua atitude, se ela está sendo coerente com a palavra, se há sinceridade, se há irrepreensibilidade, se não há culpa. Jesus está vendo o coração nosso, irmãos. Então, irmãos, só por falar, Deus, eu amo, só por falar, eu sou filho, isso não vai levar a lugar nenhum. É necessária a realização de ações que comprovam que, de fato, somos filhos de Deus. E o nosso comportamento com a sociedade, para com a parentela, para com os amigos, para com os colegas de trabalho, deve ser, irmãos, então, condizente com o que a palavra nos ensina, não é? E tudo que ela está escrito, tudo que o Senhor diz está onde, irmãos? É na palavra, glória a Deus. Então, irmãos, você é assíduo da palavra, você lê ela todos os dias, sabe muito bem o que o Senhor está falando através da sua palavra. E se a gente lê e o Espírito Santo nos dá clareza do que precisa ser feito, mas nós não fazemos, logo, nós só estamos falando da boca para fora. Não estamos fazendo algo que o Senhor se entristece demais, se nós só estivermos só falando e não fazendo. Que tenhamos responsabilidade com as Escrituras, meu amado, e sigamos de fato o que ela diz. E ainda que seja muito difícil para mim e para você, devemos segui-la, devemos se esforçar para fazer o que o Senhor nos pede para fazer. Siga as orientações do Pai, meu amado. Não há outra alternativa para mim e para você. Além de ser sincero e irrepreensível, qual a outra palavra que tem aí? Inculpáveis. Eita, irmão. Inculpável. Você sabe que existe um acusador diante de mim e de você, não é? Um acusador. Existe um acusador que nos acusa, não é, meu irmão? Dia e noite, noite e dia, 24 horas por dia. Ele nos acusa, ele nos culpa de algo que nós fazemos. Mesmo sem fazer, ele nos culpa e nos acusa. A todo momento, irmãos, ele quer nos culpar, nos acusar diante do Pai. Nos acusar. Olha lá, fulano aí, ó. Tá fazendo. Tá ali, ó. Tá ali. Olha, tá fazendo. E agora? E aí? O que o Senhor vai fazer? E aqui nós temos um dos maiores perigos, irmãos, para nós que somos discípulos. Um dos maiores perigos
que existem para nós. Esse é um perigo muito grande. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Nos culpar, nos acusar. Ele sempre vai fazer isso. Sempre vai fazer. Essa é a prática do seu trabalho. Isso ele faz sempre. Isso tudo bem. Nos culpar e nos acusar, ele sempre vai fazer. É a sua função. Agora, o complicado, meu amado, é quando... O complicado mesmo é quando ele tem razão na sua acusação. Complicado demais é quando de fato existe uma culpa em nós. E é triste, é vergonhoso, quando a culpa está em nós e a acusação do diabo faz sentido. É complicado quando o diabo tem sentido naquilo que fala contra mim e contra você. Que vergonha. Que vergonha ser acusado por ele. Que ironia. O pai da mentira falando a verdade sobre nós. Como é que você acha que Deus se sente diante de uma acusação de um filho? Olha lá, ele está errando, está indo contra a sua palavra. O que o Senhor vai fazer com ele? O que você acha, irmãos? Quando o diabo tem razão a seu respeito. Que situação difícil e é muito sério que pensamos nisso. Quando o diabo, que é o pai da mentira, tem razão sobre mim e você. A situação é mais séria do que pensamos. É por isso que há um alerta do Espírito Santo nessa manhã. Para que, irmãos, a cada dia, o temor de Deus venha sobre nossos corações. O Espírito Santo faça-nos pensar e lembrar de como seria uma situação diante de Deus e o diabo nos acusando diante deles, que aquilo que ele está acusando a nós é verdade e nós sabemos que é verdade. Como é que seria? Como Deus se sentiria? Qual o sentimento do nosso Pai? A tristeza, a decepção de que, como filhos, nós fazemos ele passar. O que Deus espera de nós, irmãos, é que o inimigo nunca tenha razão a nosso respeito. Ele espera que você seja inculpável. Pois ele tem nos acusado dia e noite. Mas que as acusações e as culpas que ele tem colocado sobre mim e você não sejam verdadeiras. Porque se for verdadeira, meu amado, ai de nós. O Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. A palavra de Deus é muito séria. A nossa vida precisa ser levada a sério com Deus. Mas você precisa resistir e vencer. O Senhor está falando conosco nessa manhã. E o que podemos fazer, irmãos, para que isso não aconteça? Né? O que podemos fazer se não levar a palavra de Deus a sério? Se não dar mais liberdade ao Espírito Santo atuar na nossa vida? Se não nos esforçarmos a cada dia?
Apocalipse 12:10. Chegará um dia que o nosso maior acusador vai ser derrotado. Mas enquanto não chega o dia, ele continua a acusar-nos. Ele continua a nos culpar. Ele continua a apontar o dedo para mim e para você. Mas há esperança de que um dia ele será derrotado de uma vez por todas. Mas você precisa resistir para vencer a cada dia. Apocalipse 12:10. O que está dizendo ali, irmãos? Ouvi, o que está dizendo? Ouvi uma grande voz. Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do nosso Cristo, seu Cristo, né? Agora, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha aí, irmãos, um dia o nosso inimigo será derrubado, será então derrotado. Mas ele continua a acusar, ele continua a encontrar algo sobre nós, sobre mim e sobre você. Mas você precisa lutar, resistir. E que tudo que o inimigo diz sobre você e a seu respeito seja mentira mesmo. Seja só uma forma dele nos acusar, mas que ele não haja nenhuma prova contra nós. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Amém, meu amado? Se quisermos vencer a guerra contra o nosso inimigo, é preciso arrumar a casa. É preciso arrumar, irmãos. É preciso fechar as brechas. É preciso nos blindar, para que não haja nenhuma acusação que ele tenha feito fazer para você, para Deus, tenha razão. Para que ele não tenha razão naquilo que ele tem de falar, aquilo que ele tem falado sobre mim, sobre você. Mas é preciso, necessário, eu e você, nos blindar o mais rápido possível, arrumar a casa, arrumar o que está errado. É o mais rápido possível, irmãos, para que possamos então vencer as nossas guerras, vencer tudo aquilo que ele tem feito contra nós. Então, irmãos, começando por quê, irmãos? Pelo básico, que no mínimo, o que a palavra hoje diz para nós, ser sinceros. O básico é ter sinceridade para com Deus. Ser sinceridade conosco mesmo. Ser sinceros comigo, com você mesmo. Ser sincero com Deus acima de qualquer outra coisa. Ser sincero com os que estão à sua volta, com a sua família, com a sua casa, com os seus amigos. Seja sincero. Seja sincero cada vez mais e principalmente para com Deus. Seja sincero. Revele a Ele as suas situações, as suas fraquezas. E Ele ajudará-nos, irmãos, a vencermos. Obrigado, minha irmã. E principalmente com Deus. E aí, irmãos, ser inculpável, obediente à palavra de Deus, sempre com temor ao Senhor. O ser irrepreensível não é algo que nós seremos de um dia para a noite. Não é algo que isso acontece de um dia para a noite. É uma busca, é diária, ela é constante. É preciso ter disciplina, é preciso ter foco, além de força de vontade também. E ainda assim, não conseguiremos atingir a plenitude, pois nós somos imperfeitos, nós somos tão pequenos, né? Mas não é que nós não podemos chegar à plenitude e à perfeição, que nós não vamos parar, nós vamos parar, que nós vamos assentar e falar, não, eu não vou conseguir mesmo. Não, irmãos, nós precisamos avançar, né? A cada dia, avançar a cada dia, ser irrepreensível, ser sincero, e a cada dia o Senhor vai nos ajudando. Olhar para trás e ver o nosso progresso. Olha quem eu era e hoje como eu estou. Então eu vou continuar avançando, eu vou continuar indo, eu vou continuar pedindo ajuda do Espírito Santo, eu vou continuar a dar abertura para Ele trabalhar na minha vida, eu vou continuar a ser cada vez mais quem o Senhor deseja que eu seja, pedindo ajuda de Deus todos os dias. Senhor, me ajuda, eu preciso ser, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja, no meu trabalho, em casa, em todo lugar. Senhor, me ajude, Espírito Santo, e aí o Senhor vai te ajudando, Espírito Santo, você vai aumentando, você vai cada vez mais avançando, irmãos. Há um progresso, precisa haver um progresso em cada um de nós. Amém, meu amado? Um mínimo, irmãos, uma evolução suficiente que possa fazer transparecer para o mundo quem somos. No mínimo. Precisamos ser perfeitos, mas o pouco que nós conseguimos obedecer a palavra e sermos de fato avançando cada dia mais, o mínimo, pois não precisa muito para ser, irmão, melhor do que aquilo que está aí, desse lamaçal, dessa podridão toda que está nesse cenário mundial. Não precisa de muito, mas o mínimo precisa acontecer. Nós não podemos nos igualar, irmãos, ao mundo. Retire da nossa mente toda a ideia universalista que ainda possa existir,
de que querer misturar, de que querer igualar e que todos nós vamos para o mesmo lugar e que somos filhos de Deus. Esqueça isso, irmãos. Há uma diferenciação que existe em toda a palavra que nos ensina que sempre haverá uma distinção entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus, entre aqueles que obedecem e os desobedientes. Irmão, a palavra é repleta e hoje nós estamos inseridos dentro de um contexto. O igual, irmãos, não combina com o evangelho. Ser igual com relação ao mundo, não tem nada de evangelho aí, irmãos, não tem. Agora, o ser diferente, tem. Igual não combina, mas diferente tem. Tem a ver comigo e com você. O Senhor fala para a gente ser diferente desse mundo. Então, irmãos, como eu disse na introdução, há um cenário caótico, corrupto, e cada vez mais em que vivemos. E não é de hoje, porque no versículo 15 que você leu comigo, já havia algo diferente lá, uma geração também, você leu comigo, não é? Essa geração, ela era boa, ela estava ali legal, era uma geração que fazia a vontade de Deus. Qual era o nível da sociedade, irmãos, naquela época? No 62 depois de Cristo. Paulo está dizendo, olha aí, o que acontece com essa geração, ele fala, ó, devemos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio do que, irmãos? De uma geração boa, de uma geração 10, de uma geração perfeita, ou não? Eu estou lendo errado, irmãos? Leia comigo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Esta é a geração. Olha só, tanto tempo atrás, apóstolo Paulo já estava escrevendo da sua pena na prisão e dizendo, olha a sociedade que eu estou vivendo. No meio dessa sociedade corrupta e perversa, eu já estava vivendo já. Mas, pasme você, antes disso, lá no começo, na era de Cristo, Jesus já se referia à geração dele, exatamente como Paulo descreve aqui, como perversa e também como incrédula. Mais ainda, se você olhar em Mateus 17, você vai ver Jesus tratando a geração da sua época, também de fato como aquilo que Paulo está dizendo aqui, 62 anos depois. E Jesus antes já estava falando que a geração dele era perversa e também, ainda mais, adúltera. Mateus 17. O que Jesus está dizendo sobre a sua geração, irmãos? O que está contido ali? Jesus, então isso. Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e o que mais? E perversa. Paulo está dizendo no nosso texto também, geração corrompida e perversa também, não é, irmãos? E aí, Mateus, já está em Mateus, vamos para o 12, Mateus 12:39. Mais uma vez, Jesus se referindo à sua geração que estava pedindo um sinal. Então, veja como a palavra é linda e maravilhosa, que nós temos um cenário, e aquele cenário que Jesus estava vivendo, exatamente mostra o quadro social que Jesus estava vivendo. E ele mesmo diz também, Jesus disse em Mateus 17, Jesus também disse em Mateus 12:39. O que ele está dizendo também, irmãos? Olha aí, estava pedindo um sinal. E aí Jesus respondeu para eles, olha, uma geração má, e aí ele usa outro adjetivo, adúltera, pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Parou por aí? Não. Aí Pedro, no seu primeiro sermão, Jesus disse lá, aí Jesus é assunto aos céus, e aí a igreja se inicia nas casas, mas aí Pedro então vai fazer o seu primeiro sermão em Atos 2, de número 40, Pedro também vai se referir mais uma vez à geração de que ele está vivendo ali. E é a mesma ali, irmãos, a qual o Senhor Jesus também viveu. Então ali em Atos 12:40, ele estava dizendo algo muito importante também, e ele fala da geração deles lá. Atos 12:40, e com muitas outras palavras, isto testificava, não é? E os exortava, dizendo que salvai-vos desta geração perversa, não é, irmãos? Não é? 2:40.
Com muitas outras palavras ele testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Veja, irmãos, então nós temos exemplos de Jesus falando, Paulo 62 anos depois falando, Pedro na sua pregação falando, todos eles colocam a perversidade dentro da sua geração, coloca ali o adultério, a adulteração dos dias, ali também coloca o caos, coloca essa geração que é perversa, ele diz, olha, salvai-vos dela. E a nossa, irmãos, também, como será que está? Diante de toda a palavra que hoje está sendo dita aqui hoje pelo Espírito Santo, a nossa geração, ela evoluiu, melhorou, será alguma coisa em algum aspecto? Não, né, irmãos? Houve então uma piora mais ainda. Uma piora. Uma piora. O povo está com uma mentalidade errada, cauterizada, escolhendo caminhos diferentes, atitudes diferentes, valores imorais, critérios, rejeitam, evidentemente, as normas e os padrões da palavra do Senhor. Por isso, eles vivem fora do padrão. É evidente, irmãos, que não se trata de um isolamento físico. Nós não podemos, nós estamos inserindo dentro do mundo, mas é necessário haver uma diferenciação espiritual entre nós e esse mundo. Ser moralmente, cada vez mais, de acordo com a palavra, em relação aos caminhos e atitudes diferentes que o mundo tem tomado e traçado. Então, meus amados, é necessário deixar claro aqui a minha e a sua função diante de uma geração perversa, pervertida, imoral, idólatra, desleal e incrédula. A nossa função, como discípulos e filhos de verdade que somos de Deus, ela é exatamente a que está dita aqui nesses versículos seguintes. O restante do versículo 15, o que diz? O que devemos ser? Qual a nossa função e tarefa nessa sociedade, meu irmão? Que nós vivemos nela, estamos nela, nesse contexto todo de que piorou, você concordou comigo, de relação à geração de Jesus, a geração de Pedro, a geração de Paulo, piorou ainda mais. E hoje nós estamos dentro dela, nessa geração. Qual é a nossa função e a tarefa? Devemos ser o quê, irmãos? Do versículo, de novo, o versículo é o 15, que é o final do versículo, né? Que está dizendo para nós, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Devemos, no meio de uma geração tão adúltera, perversa, imoral, pervertida, devemos, irmãos, resplandecer. Jesus fala muito sobre luz, não é? Sobre sal. Jesus fala muito sobre sermos diferentes. Mateus 5:14, você tem muito em Mateus aí, não é? Vamos para Mateus, continua em Mateus. O Mateus, que é os ensinamentos do Senhor Jesus, ele fala que você sabe evidentemente que devemos ser. No versículo 14, do capítulo 5 do sermão, Jesus está dizendo que nós devemos ser assim como aqui, coadudando com aquilo que Paulo está dizendo. Que nós ali devemos resplandecer como astros no mundo. E no versículo 14 do capítulo 5 de Mateus, o que está dizendo, meus irmãos? Que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre... Continue, 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. O 16. Assim, olha aí, resplandeça a vossa luz diante de quem, irmãos? Dos homens, para quê? Para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. Amém, irmão? A minha função e a tua é essa, de resplandecer no meio de uma sociedade corrupta, no meio de uma sociedade totalmente desleal, egoísta, no meio de uma sociedade cada vez mais pervertida. A minha solução, olha o tamanho do Deus desafio, olha o tamanho do nosso desafio como igreja, de sermos luzes, irmãos, no meio de tanta treva, no meio de tanta coisa errada, no meio de tanta injustiça, no meio de tantas coisas que está acontecendo. A minha sua função, e hoje o Espírito Santo
Reforça, e você já sabia disso, é claro. Mas hoje, mais uma vez, o Espírito Santo reforça comigo e com você que devemos ser luzes, astros resplandecentes, cada vez mais em uma sociedade que cada vez mais tem caminhado, cada vez mais tem se lameado e se tornou já-se comum. O errado já se tornou comum. O certo não existe mais. O errado que passa a ser certo. A honestidade não precisa ser honesto mais. O que importa mais é ser desonesto para a sociedade. Mas nós estamos, no contrário, nós estamos dentro da palavra de Deus e nós precisamos, a cada dia, irmãos, que passa. Olha a importância de você hoje estar nessa terra e viver. Tudo que você faz, aonde você vai, as suas ações, as suas decisões, a sua relação com a sociedade, com tudo que você vive, seja no trabalho, dentro da sua família, precisa ser compatível com aquilo que a palavra nos ensina, com aquilo que o Senhor nos fala para fazer. Amém, meu amado? E aí o 16, o que diz? Retendo a palavra da vida, né, irmãos? Para que no dia de Cristo eu tenha um motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. O apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia, ele está escrevendo uma carta direcionada pelo Espírito Santo aos irmãos de Filipos. É evidentemente que depois essa carta foi copiada e distribuída em outras cidades da Ásia Menor. Mas a gente vê assim, agora, mas Paulo escreveu, aí você coloca no lugar de Paulo o Senhor Jesus Cristo, que correu, que veio para a terra, se humilhou e foi humilhado por homens corruptos, entregado a pessoas más, sofreu, foi humilhado, rejeitado. Imagina agora ele olhar por nós, olhar para nós, falando a mesma coisa. O Espírito Santo fala a mesma coisa para mim e para você. Está escrito aqui, como conseguimos viver, irmãos, diante dessa sociedade corrupta, se não retendo a palavra? Mas isso não é para sempre, porque vai chegar um dia, a qual Paulo está dizendo aqui, que o dia de Cristo, para que no dia de Cristo, ou seja, para nós, o dia que Cristo venha, para que quando Cristo vier, meu amado, você solta o grito preso na sua garganta, glória a Deus. Você ali fala, eu consegui ir até o final, eu consegui, Senhor. Pela tua misericórdia e graça, pela tua força eu consegui. E aí o Senhor pense, não foi em vão o meu sacrifício naquela cruz. Não foi em vão eu ter descido nessa terra. Não foi em vão eu ter se entregado para ser humilhado, para ser ridicularizado por homens. Valeu a pena. E ele disse para você hoje, valeu a pena eu morrer por você. Valeu a pena cada açoite que eu levei por você. Valeu a pena cada gota de sangue que eu perdi naquela cruz. Valeu a pena. E ele dizer para você, venha, entre no seio do meu Pai. Benditos venham para aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Aí precisa gravar na sua mente isso. Cada dia mais você se renda aos pés dele. Você tenha motivos para continuar firmes, não se corrompendo com esse mundo, não vivendo de acordo com esses padrões que estão aí, mas vivendo de acordo com a palavra de Deus. Retenha a palavra a cada dia, e que o Senhor cada dia mais seja o centro seu, a sua vida, e que
você encontre nele força cada dia mais para vencer, até o final da nossa jornada, e encontraremos com ele, e aí seremos felizes eternamente. Era a glória de Deus. Agora, se pararmos aqui agora, se você disser não, eu não quero mais. Dá muito trabalho ser honesto. As pessoas me ridicularizam, as pessoas falam que eu sou bobo, dá muito trabalho, eu não quero mais. Aí, irmãos, a gente fez a escolha errada, mas você é livre para fazer, é o livre. Tudo bem, mas lá na frente nós choraremos amargamente se essa for a escolha que venhamos fazer. Mas o Senhor quer que nós, como filhos, resplandeçamos cada vez mais e vençamos e chegamos até o final. É isso que Ele espera de mim e de você. Amém, mamãe? Vamos ficar de pé e orar por essa palavra. Retém a palavra até o dia que o Senhor venha e que Ele possa cada dia mais ter orgulho de nós e dizer: eu me orgulho desses meus irmãos, desses meus filhos, que eles têm guardado a palavra, eles têm ficado firmes, eles têm dando bom testemunho dentro de uma sociedade corrupta, de uma sociedade maligna. Glórias ao nome do Senhor. Quero orar com você, encerrando aqui este culto, e que Deus possa falar mais ao seu coração, diante dessa palavra, e que nós não venhamos, irmãos, de maneira alguma, nos sucumbir às propostas desse mundo, de que a cada dia vem até você dizer para você fazer o que você tem, o que você não está fazendo. Irmãos, não há nenhuma autoridade sobre essas pessoas dizer o que a gente precisa fazer. Não tem. Se não obedecem à palavra, se não obedecem ao que Cristo manda, eles não têm nenhuma autoridade para dizer o que a gente tem que fazer. Então, irmãos, rejeite todos os conselhos que são arbitrários e contrários à palavra de Deus. Fique com ela, fique com o Espírito Santo dentro de você e dizer: não, eu não vou fazer isso porque isso é errado. Isso aí vai contrário à minha fé, aos valores que eu trago no meu coração, aquilo que Jesus tanto sofreu para fazer. Eu não vou entristecer o coração dele, eu vou fazer aquilo que ele me manda fazer. E assim o Senhor se alegrará de você e o Espírito Santo te usará ainda mais dentro dessa sociedade que está em trevas. Amém, meu amado irmão? 2 Timóteo 4,18. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez, vamos todos juntos? E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celeste. Glória para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus, obrigado, Senhor, por mais essa chance. Obrigado por este momento. O Senhor, Pai, é Deus, é Rei e é Senhor. Ó Deus, eu coloquei, meu Pai, entreguei aquilo que o Senhor mandou. Ó Senhor, mediante esta palavra, que os meus irmãos possam entender aqui hoje, que a palavra, ela é séria demais para nós ficarmos cocheando, meu Pai, entre dois pensamentos. Ó Deus, que a palavra entre no coração desses irmãos e que todos os dias que eles viverem nessa terra, Senhor, seja para a Tua honra e glória, seja para, Senhor, Pai, ser testemunhas vivas em uma sociedade corrupta, em uma sociedade, Pai querido, que jogou fora os valores da Tua palavra. Ó Deus querido, eu coloco diante de Ti todos esses irmãos, Pai, para que todos os versículos que foram lidos hoje, eles possam colocar no coração e colocar em prática. Desde, Senhor, Pai, o esforço que precisamos fazer, mesmo diante das dificuldades, porque mesmo Teu filho Paulo preso,
ele continua a trabalhar, continua a te glorificar, continua a encorajar os irmãos. Que esta mesma coragem invada corações aqui hoje e que eles possam prosseguir mesmo diante das duras batalhas, mesmo diante, Pai, de situações tão adversas que têm sido passadas por eles, que eles possam encontrar fé, Pai querido, cada vez mais fortalecimento em Ti, Senhor, e que o Senhor os forge cada vez mais, que eles sejam, Pai, destemidos e façam a Tua vontade. Ó, meu Pai, que sejamos dentro de uma geração corrupta, dentro de uma geração, Pai querido, que despreza o Senhor, Pai, que sejamos, Pai, irrepreensíveis, que sejamos pelo menos sinceros, Pai, para com o Senhor e entregamos todas as nossas falhas e dizemos, Senhor, eu não consigo, mas contigo eu consigo, meu Pai, me ajuda que eu vou conseguir a ser de fato quem o Senhor quer que eu seja. Meu Pai, eis aqui, Senhor, os teus filhos, toca os corações nessa manhã aqui, meu Pai, que eles possam, Senhor, ó Pai, entender, Senhor, que nós estamos em uma guerra, e muitos pensam que são guerra perdida, mas não é, pois nós temos o Senhor conosco e nós vamos ter vitória no poder do nome de Jesus Cristo. Meu Pai, encoraja, capacita, dá força ao Espírito Santo, que haja liberdade hoje na ação do Senhor sobre todos nós e que guardamos a Tua palavra, colocamos em prática, Pai. E se nós não temos sido, Senhor, nessa sociedade, como o Senhor nos ensina, Senhor, que hoje nós saímos daqui convictos, arrependidos e dizer ao Senhor, me ajude. Eu quero ser de fato o Senhor como o Senhor nos manda, sinceros, inculpáveis, irrepreensíveis, pelo menos, Pai, avançando, ainda que não haja perfeição, Pai, até o final dos nossos dias, mas que haja no mínimo, meu Pai, um esforço da nossa parte em buscar, meu Pai, ser repreensível, que haja uma atitude hoje da nossa parte, Papai, de sermos de fato, Pai, verdadeiros guerreiros e guerreiras, Pai, inculpáveis, pois sabemos que o mal nos acusa de tudo, Senhor, ainda que nós não façamos nada, ele vem nos acusar, e ainda se houver, Pai, algo em que ele esteja coerente e certo, o que será de nós, Pai? Tenha misericórdia da nossa vida, que hoje saímos daqui com uma nova, Pai querido, uma nova posição, de cada dia mais sermos de fato coerentes com a Tua palavra. Meu Pai, nos ajude, e que assim, Senhor, o Senhor venha nos ajudar, nos dar força para vivermos, Pai, honestamente num mundo corrompido, em que, Pai querido, venhamos fazer as escolhas certas através do Seu Santo Espírito, Pai, que não venhamos olhar para o que dizem a nosso respeito e o que devemos fazer, mas, Pai, que venhamos somente ouvir a Tua voz e cada vez mais colocar em prática para a Tua glória em nome do Senhor. Pai, o Senhor nos livrará de toda obra do mal, livra esse, Senhor, de toda obra cilada, armadilha, livra ele, Senhor, e nos salva cada dia mais, para que possamos estar aptos ao reino celestial. E a Ti, Senhor, sim, seja honra, glória e louvor para sempre e amém, Senhor. Aqui entrego, Pai, este corpo de Cristo, que a Tua palavra encontre pouso e eles coloquem em prática tudo que foi dito aqui, assim para a Tua honra e glória, Pai. Sejamos um grupo forte, destemido e que, Pai, não teme o mal, mas que faz a vontade do Senhor e assim seja para a Tua glória. Nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, a vida dos irmãos, os pedidos que aqui têm sido feitos, que o Senhor possa abençoar cada um, abençoar, meu Pai, a sua vida, a sua jornada, o seu dia a dia, que eles sejam exemplos dentro de onde quer que esteja, Senhor, exemplos positivos e que todos olhem para eles, vejam ali é um servo do Senhor, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ali está um filho do Senhor verdadeiramente, Pai, que assim a sociedade nos reconheça como diferentes do que eles têm vivido e também queiram esse mesmo Senhor e Deus ser esse mesmo filho a qual o Senhor nos coloca dentro da sua palavra. Pai, essa é a nossa oração nesta manhã, que o Senhor abençoe e sempre guarde e proteja os meus irmãos, ser com eles em tudo, Pai, e que o Senhor prevaleça, a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, pois a Tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por este momento, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo que ainda fará em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse momento, se conosco, nos ajude, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse momento e esse culto para a Tua glória. Obrigado, Senhor. Amém.